Olá, bem-vindos ao nosso canal. Este vídeo, intitulado Círculo e Circunferência, foi produzido pelos bolsistas Alice e Felipe. Os bolsistas mostram as diferenças conceituais entre círculo e circunferência, bem como é possível, a partir de uma experiência prática, obter aproximações para a constante π. Ao final, é proposta uma atividade envolvendo os elementos mostrados no decorrer do vídeo. Boa exploração a todos! Nesse vídeo, iremos falar sobre o círculo e a circunferência. Você sabe qual é a diferença entre um círculo e uma circunferência? Uma circunferência é um conjunto de pontos pertencente ao plano que, dado um ponto fixo C, possuem a mesma distância até o ponto C. Então, são todos estes pontos que eu posso traçar que estão à mesma distância do ponto C. Essa distância a gente chama de raio. Já o círculo, ele é a figura geométrica plana formada pela circunferência e pela região do plano que é limitada por ela. Em outras palavras, é a área cuja fronteira é uma circunferência. Então, eu tenho aqui essa área sombreada, formada pelo plano e a circunferência. Isso é o círculo. A circunferência e seus elementos. Primeiramente, então, eu tenho o centro, já comentado anteriormente. Eu tenho a corda. A corda, então, ela é qualquer segmento de reta que liga estes dois pontos. Então, eu tenho aqui dois pontos. Eu tenho a corda. O diâmetro, que é uma corda que contém o centro. Então, ela vai passar pelo centro. Depois, nós temos o arco, que vai ser uma parte dessa circunferência limitada por dois pontos. Aqui eu tenho o arco e eu tenho a flecha, que vai ser a maior distância entre um ponto da circunferência e a corda que contém os pontos do arco. Comprimento da circunferência. Antes de falarmos sobre a fórmula do comprimento da circunferência ou como medir este comprimento, eu gostaria de falar um pouquinho mais do valor de π e como determinar esse valor. O π, ele é um número irracional, ele tem muitas casas depois da vírgula, infinitas casas depois da vírgula, e o homem, ele persegue a precisão deste número desde a antiguidade. Então, os primeiros relatos, eles vêm lá dos egípcios, através do papiro de Ames, além de alguns indícios na Bíblia deste número. No que se diz respeito à obtenção do número, estima-se que em 2500, antes da Era Comum, Arquimedes obteve uma aproximação do π, calculando o perímetro de dois hexágonos, um inscrito e outro circunscrito na circunferência. E depois, vários outros matemáticos foram seguindo esta mesma técnica. Ptolomeu usou um polígono de 720 lados e obteve uma estimativa um pouquinho mais refinada. E lá por volta do século V, os chineses, eles utilizaram um polígono de 3.072 lados. Então, este polígono foi cada vez se aproximando mais um círculo. E assim, foi se conseguindo estimar com mais precisão o valor de π. E daí em diante, a precisão só foi aumentando, principalmente com o surgimento dos computadores. Atualmente, o número de casas decimais obtidas do valor de π é de aproximadamente 22 trilhões. Então, existem 22 trilhões depois da vírgula. E para obter esse número, matematicamente, existem muitos métodos diferentes. Aqui a gente vai explorar um deles. E para essa atividade, você vai precisar, então, de objetos circulares de tamanhos diferentes, um barbante ou qualquer outro tipo de fio, uma régua ou uma fita métrica, uma folha de papel e uma calculadora. E a gente vai responder essa pergunta. Então, quantas vezes o diâmetro do círculo cabe no seu comprimento? Então, vamos começar com o lixinho aqui. Então, eu vou pegar o meu barbante, vou passar ele aqui ao redor, então,
né, para medir o comprimento, né? Então, eu marco aqui a medida e vou utilizar a minha trena para fazer a medição. Então, aqui. Então, a minha primeira tem 37 centímetros. Então, eu vou fazer o registro. 37 centímetros. E agora, eu vou medir o diâmetro. Lembrando, o diâmetro vai ser sempre o maior tamanho aqui que eu conseguir achar. Ou se eu conseguir passar pelo centro, né? Nesse caso, então, o tamanho do diâmetro é 11,6. Vou fazer o registro. Depois, a gente vai fazer as divisões, tá? No momento, eu só vou registrar os tamanhos. Agora, eu vou pegar esse meu copinho e vou fazer o mesmo procedimento. Com o meu barbante, eu vou enrolar aqui na minha circunferência. Eu posso também desenhar ele num papel, se vocês quiserem, e daí fazer isso que eu tô fazendo. Mas eu vou fazer aqui que é mais fácil. Então, marquei aqui com o meu dedinho. Lembrando que isso vai ser uma medida aproximada, né? E vou pegar minha trena para fazer a medição. Então, medindo aqui, eu vou achar 20,7. 20,7. E agora eu vou medir o diâmetro. O meu diâmetro, 6,5. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse meu outro objeto, né? Esse meu potinho de álcool gel. Vou medir aqui, novamente, né? Aqui. Vou pegar minha régua. (10,5). Faço o registro. 10,5. E agora, vou medir o diâmetro. Aproximadamente 3,2. Aqui, nós temos, então, os dados que a gente mediu na prática. Agora, eu vou fazer essa divisão com a calculadora. Por isso eu precisava da calculadora para facilitar a conta. Então, eu vou ter 37 dividido por 11,6, vai dar aproximadamente 3,18. Depois, eu tenho 20,7 dividido por 6,5. Lembrando, a gente está tentando descobrir quantas vezes o diâmetro cabe no comprimento. Então, eu tenho que dividir o comprimento pelo diâmetro. E por último, então, eu tenho que 10,5 dividido por 3,2 é igual a 3,28. Observe, esses números, eles são aproximações. E como a gente fez utilizando o barbante e a régua, eu posso ter alguma imprecisão. Mas observem que nós ficamos sempre ao redor do 3, que é o valor considerado para π, né? 3,14 e infinitas vezes, né? 23 trilhões de casas decimais depois da vírgula. E o que a gente pode concluir, então, dessa tarefa? E como o diâmetro ele é 2 vezes o raio, então eu tenho que o comprimento dividido por 2 vezes o raio vai dar o π. E foi o que nós achamos aqui, né? A gente dividiu o comprimento pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio, e eu encontrei o π. Então, dessa forma, eu vou poder tirar, então, a equação do meu comprimento. Então, nós dizemos que o comprimento é igual a 2πr, ou π vezes o diâmetro. Agora vamos ver a área do círculo. A área do círculo corresponde ao valor da superfície que a figura ocupa, levando em conta a medida do seu raio. Se cortarmos o círculo em n partes, como na primeira figura, e dispomos delas uma a uma,
podemos observar que as fatias formam um paralelogramo. A segunda figura mostra se cortarmos em muitas partes. Assim podemos deduzir que a área da circunferência é aproximadamente a área do paralelogramo. Para calcular a área do paralelogramo, pegamos a base vezes a altura. E para calcular a área desse paralelogramo, a base é igual a πr e a altura é igual a r. Assim temos π vezes r ao quadrado. Vamos fazer esse exemplo cujo o diâmetro da circunferência mede 40 metros. Nós sabemos que o diâmetro é igual a 40 metros. E também que o diâmetro é igual a 2 vezes o R. Sabendo disso, nós temos 40 igual a 2 vezes R, que é igual a 20 igual a R. Agora, substituindo na fórmula da área, nós temos π vezes 20 ao quadrado igual a 400 vezes π. Essa é a área do círculo com diâmetro de 40 metros. A gente precisa saber a área do círculo, metade dessa área. Então, temos 400 π dividido por 2, que é igual a 200 π. E sabemos que π é igual a 3,14. Assim temos 200 vezes 3,14, que é igual a 628 metros.